Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará Que Eu Quero. Sempre trazendo as informações, né? Várias pessoas, várias personalidades sempre no canal, conversando de assuntos livres, vários temas, né? Já temos trazido no canal. Para você que está chegando agora, já peço para que você possa deixar o seu like, né? Deixar seu comentário também, você pode compartilhar o nosso podcast para chegar aí um número de pessoas aí. Então, hoje nós estamos conversando, estamos recebendo do canal duas pessoas importantíssimas na cidade de Tangará da Serra, que a gente já conhece há um bom tempo, né? Estamos recebendo hoje no canal dois advogados, doutor, né? Doutor Luiz Carlos e também o doutor Rui, que, por incrível que pareça, é uma honra para nós, professor, né? Foi um professor. E nós estamos recebendo aqui, uma honra muito grande, estar recebendo aqui no canal A Tangará Que Eu Quero. Quero dar as boas-vindas para vou chamar de professor, bem, professor Luiz Carlos, meu professor, e professor Rui. Bom, bem-vindo ao nosso canal, professor. Luiz Marcos, muito obrigado, um bom dia. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Foi uma satisfação quando o Rui me alertou, me fez o convite dessa participação no podcast. Eu acho assim bastante interessante, é importante a participação de várias personalidades ou figuras da cidade em debates de vários assuntos e assuntos atuais. Então, assim, parabéns você por essa iniciativa, parabéns por esse canal. E vamos bater um papo aqui hoje sobre direito eleitoral e a política em Tangará. Maravilha, beleza? Maravilha. Bem-vindo aí, professor Rui, nosso canal. Luiz Carlos, obrigado do convite. Curiosamente, eu fiquei rouco. Ontem eu dei aula e acabei ficando rouco, mas agradeço de coração o convite, a oportunidade, ao Edson de abrir as portas aí do seu estúdio, né? E é um tema interessante, é um tema que ele vem à tona periodicamente. Nós não somos os donos da verdade, mas vários pontos tormentosos são tratados, né, com relação às eleições. E, curiosamente, no ano de 2024, nós temos eleições municipais, que tradicionalmente é a mais acirrada, é a mais emotiva e é a que cria mais transtornos. É verdade. Né? Então, assim, a ideia é passar um panorama, mas como falei, tem muitas interpretações, tem muitas alterações e uma manifestação mais acirrada neste momento, mais, assim, aprofundada da justiça eleitoral, né? É verdade. Vários temas são bastante interpretativos. Alguns trazem uma interpretação, outros trazem uma interpretação. E nós vamos tentar, então, hoje aqui, trazer algumas informações aí para o nosso público, né? Várias pessoas aí com dúvida da questão do calendário eleitoral. E hoje nós vamos aí explorar aí esses assuntos que vocês já têm bastante experiência na área, né? E a gente vai estar conversando aqui hoje. Então, iniciando a nossa conversa, alguns têm me questionado, mas eu inicio da seguinte forma. Hoje, pro cidadão, hoje ele quer ser candidato. O que ele precisa para ele ser candidato hoje? Para vocês explicar para a gente nessa... Então, para ser candidato, a primeira orientação que nós damos é observar uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E também, como o professor Luiz Carlos disse, que é importantíssimo, é o calendário eleitoral. Por que, Luiz Carlos? Porque tem requisitos para ser candidato, né? Nós temos requisitos legais, nós temos documentos a serem observados e sistemas que devem ser preenchidos. Então, o candidato, ele deve procurar inicialmente o seu partido e já se preparar, porque o mês que vem já começa o período das convenções partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto. E, curiosamente, né, professor Luiz Carlos, nós temos já uma propaganda em tese de pré-candidatura. Olha que interessante. O pré-candidato já tem que observar algumas normas. Então, a primeira observação, quero ser candidato. Observar os requisitos para o cargo.
Então tem a resolução 23.732 do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é um roteiro bem específico que o candidato deve tomar cuidado, e até o candidato da convenção. Então, por exemplo, 15 dias antes, tem o postulante ao cargo eletivo, olha que nome interessante. Ele pode fazer uma propaganda chamada intrapartidária, mas aliado a esse fato, ele não pode esquecer dessa palavrinha que nós vamos falar agora, a propaganda extemporânea. Esse é o problema muito sério da propaganda extemporânea, que tem pegado muitos políticos aí. Muitos políticos. E a questão da multa. Existe multa que vai de 5 mil a 25 mil reais. Então, professor, e nem a situação, o importante da multa é a gente entender que não é só uma questão pecuniária. Certo. Então, talvez a multa é o menor problema que ele vai ter dessa propaganda extemporânea. Aí pode ter outros problemas também. Pode ter outros problemas até chegar ao ponto de não ser elegível. E aí ele perder a oportunidade de estar concorrendo. Então, o primeiro requisito que ele tem que entender... Eu quero sair para vereador, Luiz Marcos. Sim. Então, qual que é a sua idade? 18 anos, bacana. Então, você já tem que começar daí. Então, você tem que ter os seus direitos políticos regulamentados, ou seja, título de eleitor. Você não pode ter nenhum problema eleitoral. Você tem que estar filiado num partido político. É essencial dessa intenção para você ser candidato. E você pertencer para a circunscrição. O que é a circunscrição? É a gente pertencer, eu quero ser candidato aqui em Tangará. Bom, então você tem que estar domiciliado eleitoralmente aqui em Tangará. Não adianta eu estar morando em Nova Olímpia, meu título ser de Nova Olímpia, e eu me filiar num partido em Tangará para tentar concorrer. Não vai resolver o problema. Tá? Então a primeira intenção, eu quero ser candidato, procura um partido político. Então procure, temos vários partidos políticos na cidade, procure uma filiação, uma aglomeração, um partido que você se identifique, que você tenha ideias que são próximas ao ideal de cada partido político, e aí você, primeira coisa, vai se filiar a esse partido político. E você então vai ter a sua filiação. E aí tem um requisito, e cada partido político tem o seu estatuto interno, e o estatuto interno que regulamenta. Então, isso que nós vamos fazer hoje aqui, a resolução que o doutor trouxe para nós, o professor Rui. Todas as eleições são editadas novas resoluções. Se a gente lembrar, professor, eu me lembro, o Luiz Marcos é bastante antigo quanto eu aqui em Tangará. Experientes. Não sei se o Luiz Marcos está tanto tempo quanto... Você é nascido aqui, Luiz? Nascido aqui. Eu já vou quase... Em 2027, agora faço 50 anos de Tangará. Então, assim, é bastante tempo. E eu me lembro que no passado a gente tinha as campanhas eleitorais, até próximo à minha casa ainda tem um resquício dessas campanhas eleitorais antigas, professor. Tem o nome do saudoso Manuel do Presidente, tá no muro, tá no muro ainda, não me lembro qual que era, o que ele estava pleiteando na época, mas existe um muro lá ainda com essa Manuel do Presidente, e aí caiu um pedaço do muro, mas era uma propaganda política. Na época era aceitável. Então, na época, a gente tinha faixas na cidade, a gente tinha os santinhos, a gente tinha showmício. Nossa, você ia assistir um showmício, ficava esperando no último dia da campanha, era aquela coisa maravilhosa, uma disputa de... Tudo isso existia e era autorizado. Então, com o tempo, a legislação... Ela vai se adequando ao momento. Certo. Então, assim, no direito, você que estudou com a gente, uma das palavras que mais se ouve no curso do direito é o quê? Depende. Depende do quê? Depende do momento, depende de que lado você está da situação. Não tem um ponto final, né, professor? E aí é duro que partindo dessa premissa aí, o cidadão, se ele não tiver um partido político, tá zero, ele não pode ser candidato a nada. Não pode, a lei exige Brasil que... não tem como o cidadão ser candidato sem partido político. Não tem candidatura avulsa. Como nos Estados Unidos a gente já ouve falar, no Brasil não tem. No Brasil eu tenho que estar afiliado com algum partido. Um partido político, né? E o candidato, o pretenso candidato, ele tem que estar antenado. Né? Quando o professor Luiz Carlos falou do calendário, dia 5 de junho, quarta-feira passada,
já está disponibilizado, era a data limite para a Justiça Eleitoral, disponibilizar os devedores de multa eleitoral. E isto é importante, Luiz Carlos e Luiz Marcos, porque as certidões de quitação eleitoral levam isso em consideração. E nós temos muitas pessoas que foram candidatos, que acabaram sendo multados, e o tempo foi passando e não atentou esse detalhe. Recentemente, eu entrei com prestação de contas para alguns candidatos da região das eleições de 2012. Nossa, Nós estamos em 2024. E aí, alguns já foi regularizado. Então, o candidato ele tem que ter em mente que tem o período pré-eleitoral, o período eleitoral e pós-eleição. Ele tem 3 períodos, então, aí, Três períodos organizacionais. Dia 5 de junho, já tem que buscar informação se vai conseguir a certidão de quitação eleitoral, porque ainda está em tempo. Porque dia 5 de julho já começa o período de pré-campanha para as convenções, que começam dia 20 de julho. Então eu tenho 15 dias para campanha dentro do partido, porque a convenção, como o professor Luiz Carlos falou, eu tenho que estar ligado a um partido, a ideologia do partido, a fidelidade partidária, e ligado a este partido para acompanhar e cumprir o calendário eleitoral. Porque logo no mês de agosto, propriamente dito, é o período mais crucial para um candidato. Então, o cidadão ele não pode ficar tranquilo, não. Ele tem várias etapas a ser cumprida nessa seara aí. Essa posição que o doutor está falando, o professor Rui, é uma ideia. Por exemplo, ele disse que fez uma apuração, uma prestação de contas de 2012. Então, são candidatos que já vêm de outras eleições, já vêm de outros pleitos. E isso que ele disse, essas 3 fases. Então, pré-campanha, que é o que nós estamos vivendo agora. Depois do dia 16 de agosto, nós já estaremos em campanha. É um outro momento. Acabou a eleição, você tem que fechar, você tem que prestar contas, e você tem que fazer o balanço da sua empresa, que é você. Então, enquanto candidato, às vezes eles esquecem esse momento na euforia agora da pré-campanha, visitam os amigos, e aí os amigos se comprometem, ele se empolga, ele entra na campanha, passa o dia 6 de outubro, não elegendo, ele fala, daqui 4 anos eu volto. Não, ele tem que prestar essas contas, ele tem que fechar a sua contabilidade, senão daqui 4 anos, quando ele pretender, e de repente ele faz até um trabalho bom nesses 4 anos pós a primeira derrota, só que ele não cuidou da vida dele eleitoral. Vai ter problemas. E aí aquilo que o professor falou, na hora de apresentar a quitação eleitoral, ele tem um débito com a Justiça Eleitoral. E aí ele pode até estar num bom momento político com a sua comunidade, mas ele está em débito com a política partidária e fiscal, que é o tribunal que corrige isso e fiscaliza. Ou seja, ele vai ter um débito com a Justiça Eleitoral, né? E um ponto, Luiz Carlos, e Luiz Marcos, o Luiz Marcos ele tem uma situação em comum. Ele é bacharel em Direito, então ele tem uma noção jurídica, e ele foi vereador, né? Sim. Foram quantos mandatos? Foi um mandato e uma suplência. Uma suplência. E aí, Luiz Marcos, numa eleição, e geralmente a pessoa, quando ela se candidata para alguma coisa, e eu acho isso que eu vou falar muito importante, ela tem que entender o cargo que ela está se candidatando. Qual é a função que, se eleito, ele vai exercer? Entende? Isso eu acho muito importante. Eu quero ser candidato a vereador. Ótimo. O que um vereador faz? Legalmente, legisla e fiscaliza. Isto é muito importante. Porque isso está intimamente ligado com a campanha, a pré-campanha. O vereador, o poder legislativo, seja nas 3 esferas,
ele tem limitações constitucionais. Por quê? O vereador, em tese, não legisla, não cria leis que acarretem despesas ao executivo. Criou um real de despesa, ele está vetado uma matéria inconstitucional. Vai ser Então, questionada. para que eu me candidate a um cargo, eu preciso entender o que o cargo faz, o que eu vou fazer no cargo. Isto é muito importante. Eu vou me candidatar a prefeito, eu preciso entender o que o Poder Executivo faz. Porque nós temos, na essência da Constituição Federal, lá pelo artigo 2º e 3º, os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E a Constituição Federal traz 2 palavras que todo candidato tem que saber. São independentes os poderes, mas eles são harmônicos. Trabalha aí em harmonia. Em harmonia. Então existe, às vezes, um clima de animosidade, um clima muito emocional na pré-campanha, na campanha, os ânimos acirrados. Você participou de campanha, você sabe como funciona. Não é fácil, não. Não é fácil. As brigas. E eu trago um caso concreto, recente. Fiz uma defesa de uma empresa que ela teve que extinguir um contrato de um prestador de serviços por paixões eleitorais. Nossa. Por brigas num grupo de WhatsApp, por paixões eleitorais de uma eleição que já tinha passado. Não estava nem no momento. Nem no momento. Então, Olha aí. o candidato também tem que ter essa situação psicológica e ele entender o que ele vai fazer. O que um vereador faz. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, se eu for eleito, eu vou mandar asfaltar a sua rua. Eu não tenho essa prerrogativa. Eu não tenho. Nós precisamos entender o que é Tangará da Serra. E isso é muito importante. E é muito importante também, Luiz Marcos, para o eleitor. Porque quanto Tangará da Serra, quanto um prefeito hoje, quanto que ele gerencia. É muita coisa, hein? É muito dinheiro. Vai chegar a quase 1 bi, né? Porque vai passar É uma empresa muito grande, né? Milhões. 800 milhões para O 2025. orçamento anual, 800 Entregar milhões. na mão de qualquer pessoa não é tarefa fácil, Não né? é tarefa fácil. Numa singela conta, nós temos assim, vamos colocar aí, vamos colocar para baixo, 700 milhões, 58 milhões por mês, você vai entregar alguém, Luiz Carlos, 58 milhões. por mês para gerenciar. E aí, dependendo do gerente desse recurso aí, A gente tem um mau investimento, né, a Luiz? população tem que estar ligada Isso, também nessas isso que o professor políticas, falou né? é essencial. E aí a gente peca como um todo. Se você passou pela Câmara de Vereadores, Luiz, você tem essa experiência. Nas sessões, não tem participação da população se não tem um assunto que envolva um interesse grande. Às vezes você passa na sessão, só estão os vereadores. Eles estão falando para a câmera porque não tem ninguém ali. Não tem. Eles têm que falar entre eles porque não tem ninguém assistindo. E esse assistindo não é só ir por ir. É para você ir lá e compreender. Agora acabou Você os entende. projetos que está sendo discutido, o que está sendo Com falado. certeza, é a minha vida que vai estar lá sendo discutida. Mas o povo não E o participa. povo não participa. E às vezes, isso que o professor Rui falou, um pretenso vereador, ele vem em campanha e ele fala, não, pode deixar que nós vamos, se eu ganhar, a gente vai asfaltar essa rua, vamos trazer uma creche para cá, vamos trazer uma escola para cá, Mas mas não não sabe nem é nada. competência dele isso. E aí o cidadão mal informado, que nunca vai numa câmara assistir uma sessão, nunca participa de nada, ele acredita. E aí ele vota nesse candidato que depois não vai dar o resultado que ele está pensando. A Câmara Municipal, ela é muito importante. O poder legislativo é importante. Luiz Marcos, quando na faculdade nós perguntamos aos alunos sobre política, isso é matéria de direito constitucional. Ninguém gosta de política, é raro. Infelizmente. Ontem eu perguntei para o primeiro ano do curso de Direito, alguém pretende ser candidato ou foi candidato, gosta de política, mas esquece que da entrada da sua casa, da saída, em qualquer lugar que você vai, a política faz Tudo é parte. política. A energia,
o orçamento, o asfalto, a Tudo depende limpeza, desses o agentes, lixo. né? Tudo depende desse povo. E o povo afasta. E o povo afasta. Então, o candidato tem que ter consciência. O candidato a prefeito, eu estou colocando o meu nome para gerir aproximadamente 800 milhões. Eu vou legislar, vereador, o prefeito, quando dá início a um processo legislativo, eu vou legislar e vou fiscalizar 60 milhões aproximadamente por mês. Então, pessoas idôneas, pessoas de discernimento. E o eleitor, esse recado é para o eleitor. Investigue o seu candidato. Puxa a ficha, dele. a vida desse cidadão, Ele regresso desse cidadão. tem condições técnicas de gerir 800 milhões, ele tem condições técnicas de fiscalizar 60 milhões, então ele tem que entender, o candidato, que ele vai estar colocando o nome dele para exercer uma função legislativa, mas fica a pergunta para os candidatos: você tem condições? Nós temos hoje, Luiz Marcos, você foi vereador, você sabe, toda semana nós temos as sessões camarárias que nós chamamos, né? Nós temos em média, no mínimo de 10 a 15 projetos que são votados de Tangará da Serra por semana. O vereador tem que ler, ele tem que entender o que ele está votando. Todos os projetos são analisados pela assessoria jurídica da Câmara. Esta semana já foram computados 260 análises, projetos de lei, licitações e atos administrativos da Câmara Municipal. Para você ter uma ideia da importância, como o professor Luiz Carlos, a vida do cidadão tangaraense passa pela Câmara, eu comecei a analisar um projeto de revisão do plano diretor. Chegou na Câmara. Chegou na Câmara a revisão. O plano diretor faz parte das nossas vidas. Uhum. Com certeza. A localização de um empreendimento. Então, quando nós falamos de pré-campanha, é entender o que é uma pré-campanha. Você já percebeu que nós temos 2 pré-campanhas, né? A campanha para ser candidato e a campanha para tentar ser eleito. 2 coisas, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? E o candidato ou pré-campanha precisa estar atento a essas situações aí para que ele, né, não incorra. Mas, infelizmente, nós temos o outro lado, que a população também não acompanha essa situação. Tudo que foi abordado, está sendo abordado, não acompanha. A população, às vezes, ela, por exemplo, a sessão da Câmara, eu me lembro quando nós entramos lá, tentamos até mudar para... o povo não está participando porque vamos jogar para 2 horas, que hoje é 2 horas que começa a sessão, né? Uhum. Aí quando vai 6 horas, ali no máximo 19 horas já encerrou. Mas se pensou também em levar a sessão para as 19 horas para ver se o público participava, mas teve um tempo aí que era às 19 horas, mas também não tinha gente. Às segundas-feiras às 19 horas e às terças o depois pessoal mudou, não né? participava. Bom, já que não participa, então vamos colocar às 14 horas. Então fica difícil também nessa situação. A população precisa participar. Agora, se tem algum método para trazer a população para dentro do parlamento, até agora, por enquanto, não conseguiram chegar nesse método de trazer a população para estar acompanhando as sessões ali, porque ali é o coração da cidade, né? O que o prefeito vai fazer, ele manda para a Câmara Municipal. E a população não tem participado. E tratar isso com seriedade é muito importante, Luiz Carlos. Aconteceu um episódio essa semana, ou a semana passada, eu acho que foi na quarta-feira dessa semana, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram, estava tendo, salvo engano, uma sessão virtual. E o o vereador, participou da sessão só de cueca. Não, eu acho que eu cheguei a acompanhar essa situação aí. Uma das maiores cidades do país. Então, esse zelo antes de se candidatar, durante e depois. Então, a nossa discussão, o nosso bate-papo
vai muito além de uma questão legislativa. É de uma... Envolve outras Sim, questões também. Né? Ideologia, Com certeza. ideologia partidária e fazer uma autoanálise se eu estou preparado para me candidatar àquela situação. Assumir essa responsabilidade, ele responsabilidade, reconhecer essa responsabilidade que ele está colocando à disposição. Sim, Porque não é só uma questão financeira. São 60 milhões que ele vai ter que fiscalizar, mas esses 60 milhões, hoje, ele envolve os 120 mil habitantes de Tangará. Ou seja, a minha responsabilidade não é só com os meus eleitores, são com todos. Que acabou a eleição no dia 6, os meus eleitores, acabou, né? você conseguiu. Então você vai ser para o município, e aí você tem que ter essa responsabilidade e esse senso de responsabilidade que o professor disse, a gente às vezes percebe na faculdade. Então na faculdade, a gente vê o aluno que vai para a faculdade reconhecendo a importância da faculdade. E aí ele vai para uma aula do curso de Direito. Eu me lembro do Luiz Marcos, e o Luiz Marcos não precisa ir de terno e gravata numa aula. Mas você vai arrumado para um evento. Arrumado para um evento de que você vai lá para colher conhecimento, você distribuir o seu conhecimento e você buscar essas informações. Então tem alguns alunos que não é a roupa, mas é o desleixo com a própria responsabilidade. Você pode chegar de chinelo de dedos, de bermuda, mas se você tiver a responsabilidade com o ato, estou me referindo à faculdade, você consegue captar. Mas às vezes o aluno que já chega desleixado, ele já trata a aula desleixado, acaba a faculdade e esse aluno não é aquele que a gente esperava. Aquela sementinha que a gente planta e espera que colhe. Então, assim, essa responsabilidade que a gente vê desde os bancos escolares, ela continua nessa vida eleitoral. Então, isso que o doutor e o professor Rui falou, desse vereador que estava de cueca, com peças íntimas... Ou seja, ele não estava lá, ele estava no online, ele não estava tratando com responsabilidade o que deveria ser. Estava lá de cueca, é brincadeira. E aí falando, professor Luiz Carlos, nessa questão da atenção, da motivação, da seriedade, os acadêmicos não, às vezes nem se preocupam. Eu me lembro, eu estava com vocês lá pelo aula de direito lá, tinha aluno acadêmico ali que ele não tinha noção nenhuma da questão política, mas nenhuma. Se perguntasse para ele da questão, quantos deputados federais nós tínhamos em Brasília que representava Mato Grosso, ele não sabia, quantos deputados, mas em todas as áreas, em todos os cenários, o aluno, ele não estava nem preocupado, ele não sabia, nem queria buscar conhecimento. Aí você falou uma coisa bem séria. O não saber... Exatamente. Eu não sei, mas o problema é ele não quer saber. Não quer saber. Ele não sabe, mas ele não quer saber. Fecha-se ali 5 anos ali e sai sem nenhuma noção. A gente, por essência, o ser humano, por essência, ele é político. Sim. Desde casa, você tem que fazer a política do lar, de ceder e conquistar o seu espaço. Então, a gente exerce essa atividade política o tempo todo. Só que aí quando a gente passa por uma política partidária, a gente refuta, às vezes a gente não quer encarar esse problema, a gente não quer encarar esse desafio e a gente precisa. Parabéns na época que você entrou, que você participou e eu me lembro que você foi um vereador atuante, então isso é importante. É importante você entrar e você deixar a sua marca. Exatamente. Não importa, eu fiz um projeto mirabolante. Talvez você não faça um projeto mirabolante, mas você faz vários pequenos projetos que vão dar resultados satisfatórios para uma grande massa da sociedade. Isso é muito importante. E o preparo eu vejo que é tão importante. Eu me lembro que na época que nós assumimos, nós não estávamos ainda fazendo curso de Direito. E tudo bem que de repente o banco acadêmico é o Tiamás, o preparo do cidadão, embora a gente sempre participou do processo ali da sociedade, mas eu vejo que hoje, o professor Rui até citou essa questão do preparo, hoje infelizmente Tangará da Serra tem que se atentar, porque tem muitos postulantes ao cargo de vereador que não tem preparo nenhum para assumir o poder legislativo da altura da nossa cidade, não tem preparo nenhum. Mas infelizmente é o voto, né? É o voto que vai colocar o cidadão lá. Então o eleitor ele vai ter que ficar muito atento a tudo isso aí que nós estamos abordando aqui, porque é de extrema importância, né, professor Rui, essa situação aí do preparo essa pré-campanha que a gente diz que nós estamos vivendo agora, a pré-campanha, na verdade, ela é meio que eterna.
Então, assim, agora nós estamos nesse momento pré-eleição e aonde se estão destacando as pessoas que têm intenção de serem candidatos. Mas a pré-campanha, ela acontece a todo tempo. Por quê? Porque na pré-campanha eu não posso pedir o seu voto. Luiz Marcos, olha, eu estou colocando à disposição e eu quero pedir o seu voto de apoio. Não posso. Então, na pré-campanha, eu não posso requerer o voto. Mas eu posso mostrar na pré-campanha o trabalho que eu faço. Eu posso mostrar na pré-campanha as minhas qualidades pessoais. Eu posso mostrar na pré-campanha o meu interesse político para a cidade, para o meu bairro. Começa no bairro. Se você não participa das discussões do seu bairro, como que você pretende se lançar a vereador? Como você pretende se lançar a prefeito? Não, você tem que participar disso. Então a pré-campanha, ela já é algo que ela acontece a todo tempo. Agora ela é fiscalizada. Agora a gente já começa a ter os olhos da justiça eleitoral, eles ficam mais atentos. Então agora nós estamos passando por esse momento onde todos aqueles que já foram filiados até o dia 6 de abril, esses aí estão aptos, desde que eles estejam regulares, eles já estão aptos dentro desse conceito político a participar então dessa pré-campanha. E essa pré-campanha, falando da pré-campanha, ela tem algum... Desde quando que ele pode se fazer a pré-campanha? Por exemplo, a eleição para presidente ela terminou aí em 2022, aí 2023 se iniciou, mas terminou em outubro de 2022. A partir que terminou a eleição para vereador, né, digamos, lá em 2020, terminou em 2020, né, em outubro, a partir do dia 6, que terminou no dia 7, ele já pode iniciar uma pré-campanha? Pode, porque a pré-campanha ela não tem uma data. Isso, essa data do dia 6 de abril que iniciou agora é para que você esteja afiliado. Certo, então, agora a Justiça Eleitoral ela passa a te fiscalizar. Se lá atrás você já cometeu um ilícito político, cometeu um ilícito eleitoral, ou seja, você já se mostrou numa pré-campanha, já pedindo voto, olha, na próxima campanha para vereadores, eu vou sair para vereador e eu quero o seu apoio e eu peço o seu voto, você já está descumprindo. Então, se alguém... Isso, então a pré-campanha já está existindo. Ele pode anunciar, mas desde que ele não pede o voto. Não peça voto. A pré-campanha tem que ficar bem clara. Ela tem que ser bem clara nisso. Para o eleitor e para o postulante. Isso. Terminou a eleição em 2020, o cidadão perdeu a eleição. Foi derrotado. Vou começar a lutar já pela outra. Ele já pode, então, começar a fazer, se preparar. Mostrar o seu trabalho. Com certeza, participar de eventos, participar de debates políticos. A justiça não vai impedir. Ela não vai te impedir. Desde que você já respeite esse detalhe. Se você lá atrás, acabou 2020, não ganhei. Você já começa a sua pré-campanha, já se demonstrando como um pré-candidato do partido e já pedindo voto, você já cometeu um ilícito político. Já está errado. Esse pedido explícito de voto, a menção à candidatura, exaltar a qualidade de pré-candidato, pode configurar ilícito. Pode configurar ilícito. Propaganda eleitoral antecipada. Por isso que o pré-candidato e o candidato não pode esquecer. Por lei, a propaganda é permitida a partir de 16 de agosto. A propaganda em si, ele pedindo voto, né? Isso aí. Isso, porque a propaganda eleitoral, ela entra o pedido de voto, a pretensa candidatura, a exaltação de qualidades do pré-candidato. Então, são duas palavrinhas que andam juntos. Propaganda extemporânea, propaganda antecipada. Então, o candidato tem que observar esse 16 de agosto. E nós evoluímos. E nós temos vedações, inclusive, com a internet. Igual esse podcast, do ponto de vista eleitoral, que ele tem um fim didático, esclarecedor, ninguém vai pedir voto aqui, mas ele tem uma vedação, inclusive. Então, o pretenso candidato pode participar, desde que não peça voto. Uma das vedações ali é o pedir o voto. Agora ele pode participar, falando que ele tem isso que o professor falou aqui, que demonstra a sua pretensão de voto, aconteceu recentemente lá na região do Nortão. Então, o ex-presidente Bolsonaro veio e um pré-candidato postou fotos com ele em outdoor, ou seja, ela não estava pedindo voto.
mas deu-se a entender de que a pessoa, o pré-candidato, era apoiado pelo presidente. Então, já naquele momento, a Justiça Eleitoral pediu que retirasse os outdoor, porque estava dando sinais de que estava pedindo voto. Ou seja, na campanha, quando eu me lançar, eu já mostro que eu já sou o candidato apoiado pelo ex-presidente. Então, entenderam que isso seria já uma pré-campanha, uma campanha eleitoral extemporânea, estaria fora do momento certo. E aí pediram para retirar. E um ato desse aí, pra gente provocar, e um ato desse aí, professor Luiz Carlos, lá atrás, em 2020 também, se de repente acontecesse esse ato, já era uma campanha extemporânea? Poderia considerar ou ainda não? Lá atrás, aí há 4 anos. Isso que o professor falou, se você utilizar isso, se você utilizar demonstrativos de que você já está numa pré-campanha e demonstrar que eu quero ser candidato e eu vou me candidatar e eu estou já pedindo o seu apoio, então isso já é uma campanha eleitoral, uma propaganda eleitoral extemporânea. Em 2020 a legislação já previa isso aí. Então o pré-candidato ele tem que tomar muito cuidado na questão da pré-campanha. Ele tem que entender que ele vai se candidatar a uma situação que tem limites, tem vedações. Inclusive, olha que interessante, um termo até jurídico. Tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é a 23.735, dispõe sobre os ilícitos eleitorais. Traz aí o professor Luiz Carlos chamou a atenção de um detalhe. Não é só a multa. Tem também as consequências, natureza talvez penal, dependendo da situação. E também, Luiz Carlos e Luiz Marcos, dependendo da situação, a pessoa responde por improbidade administrativa. E a improbidade pode levar até a suspensão dos direitos políticos. Ih, rapaz, então além da multa ele pode incorrer nessas outras... Ficar aí 8 anos inelegíveis. Aí você vai lá na lei que traz esse critério, a lei complementar 18, acho que de 1990, que trata sobre as inegibilidades, ou seja, lá está descrito o que pode ou o que não pode acontecer nessas situações. É muito importante essa lei. E a lei eleitoral, a 9.504, tem um artigo 73 com uma lista de vedações. O que o candidato Isso, ou o pré também encaixaria. E aí nós temos os candidatos à reeleição que tem que tomar muito cuidado, porque as vedações para os mesmos são muito maiores. Não é só quem está fora ocupando o cargo eletivo, como também quem está dentro já, que vai para a reeleição. Porque um dos requisitos, um dos princípios da administração pública pela Constituição Federal é a impessoalidade. Então ele tem que tomar muito cuidado, né? Professor, só para corrigir aqui, a lei complementar que eu falei que era 18, não, ela é 64. 64 isso, 64 de novembro. 18, isso. Ela traz todo o que... É 18 de maio, eu confundi o 18 com a data. Então eu resolvo, vamos imaginar, supondo, eu não sou candidato a nada, mas eu resolvo me candidatar. Candidato, primeira coisa, está apto a ser candidato? Apto intelectualmente, entender o que vai fazer. Segundo ponto, está apto juridicamente? Verificar as certidões. Como o professor Luiz Carlos falou, estou filiado num partido? E não é começar no sistema inverso. Qual o sistema inverso? Já fazer campanha. Já fazer propaganda, né? Porque ele pode ter uma vedação. Ele pode já ter um problema jurídico inicial que vai lhe custar pelo menos R$5.000, que a propaganda pode ser em qualquer modalidade. E aí, destacadamente, a propaganda veiculada em rede social, em WhatsApp, tudo isso tem que se tomar muito cuidado, porque a lei é clara, 16 de agosto começa a propaganda, antes não. Mas tem a propaganda, começa agora, dia 5 de julho, mas é intrapartidária. Só interno ali, só para o partido. Então, é você tentando convencer e demonstrar para aquele partido, para os seus pares, de que você está preparado para
representá-los também. Então essa é a intenção dessa propaganda intrapartidária, ou seja, ela é só para o partido. Você pode até na convenção, a convenção ela é regida pelos estatutos internos de cada partido. Então a gente tem a convenção pensando sempre na convenção que vai definir quem são os candidatos. Mas não, a convenção ela discute assuntos internos do partido durante todo o período. Sim. Então ela pode, se o estatuto interno determinar que o partido ele tenha uma reunião, e isso é uma convenção ordinária, a cada 30 dias, 60 dias, vai acontecer. E aí, nisso, eles vão discutir, vão debater assuntos voltados ao partido. Certo. Quando chegar o momento eleitoral, aí sim nós temos então a convenção que vai decidir quem são os candidatos. Nesse momento se decide quem são os candidatos, nessa convenção se decide os números dos candidatos, se são por sorteio, se são os números. Você foi candidato de um partido. Na próxima eleição, você tem a prerrogativa, mantendo-se nesse mesmo partido, a prerrogativa de você querer o mesmo número. Por quê? Você gera uma fidelidade partidária com aqueles que votaram. Eu estou com o número lá, 70.712. Cara, estou na próxima campanha, eu também quero 70.712. Por quê? Porque o pessoal já me conhece. Então, isso é possível? Dentro dessa convenção que vão decidir isso. Teve um fato que aconteceu numa convenção, num passado, numa eleição em Tangará da Serra, que o cidadão me relatou. Depois, após a convenção, onde foi discutido ali, decidido as numerações de cada candidato. Entendi. E esse partido, ele tinha lá o grupo dele, né? Já existia o WhatsApp. E esse cidadão passou pelo número lá. E aí ele brincou lá no grupo, quem não tiver candidato para votar, o meu número é esse aqui. E alguém dos companheiros mesmo ali denunciou. Olha. E ele recebeu uma multa. Então, mesmo que depois passou na convenção, ele já não pode ainda divulgar o seu número, né? Não, porque a convenção ela é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, ele do não dia pode. 5 de agosto até o dia 15 é o momento que o partido está registrando essa convenção. É o momento que o partido está indicando para o Tribunal Regional Eleitoral quem são os candidatos, a lista dos pré-candidatos. Ele ainda não pode pedir voto. Ainda não, porque a partir do dia 16 de agosto, aí começou a campanha. Aí ele já pode, aí ele já tem número e ele já está liberado, porque ele já teve número lá atrás. Mas ainda, nesse período, ainda está acontecendo a recepção pelo Tribunal Eleitoral dos pré-candidatos, porque ainda não são os candidatos oficiais, porque tem do dia 16, aí sim você deixa de ser um pré-candidato e você passa a ser um candidato. Então, e aí você vai... Então, nessa linha de pensamento, professor Rui, se o cidadão foi candidato em 2020 com o número dele, ele está no mesmo partido ou mudou de partido, e ele pegou esse número e colocou naquele postzinho, pré-candidato a vereador número tal, ele já vai incorrer numa infração, né? Se ele coloca o número dele ali. Com certeza. Nesse momento. Inclusive, essa é uma novidade, né? Assim, falando de evolução eleitoral, como você falou, 2020, nós tivemos a pandemia e nós tivemos uma mudança crucial em vários segmentos, né? Certo. Como professores, realmente agora a internet veio com toda a força, né? A aula online, nós estamos fazendo um programa online, né? Sim. E o próprio TSE, em março agora, ele editou essa resolução e tratando até das mensagens, como o candidato pode mandar mensagem, ou como que ele faz a sua campanha eleitoral via internet. Porque nós não podemos deixar de lembrar, como o professor Luiz Carlos falou, antigamente a campanha era comício, showmício, Camisas, boné, chaveiro, santinho. O Santinho ainda existe, mas é bem restrito. Agora, mas o Santinho virtualizou, né? Virtualizou. E aí, olha, eu tenho norma permitindo a propaganda em blog, página de internet, rede social, mas com limites. Propaganda em sites, por sites de mensagem. Tem vedação a questão de mensagens em massa. Então, candidato... Na verdade mudou a plataforma, mas a vedação, né, continuou existindo. Então, o que não poderia fazer fisicamente, hoje não se pode fazer virtual. Né? Mas a plataforma a mesma forma que você tentava alcançar um número máximo de pessoas, a internet hoje facilita muito.
né, você ter esse acesso a muito mais pessoas do que antes. Então, por isso que a legislação veio regulamentar esse acesso via internet. Isso é muito Nós não importante. estamos fazendo uma live eleitoral, porque ela também tem vedação de prazo. A live aqui é um esclarecimento sobre direito eleitoral e constitucional, né? Então, como o professor Luiz Carlos falou, tinha um showmício, comício, boné, camiseta, a forma de propaganda evoluiu. Eliminou-se tudo isso aí e deu uma outra alternativa pro postulante. Hoje a internet, né, os aplicativos de mensagem, né, e fazendo até um comparativo, hoje nós preferimos mandar mensagem, seja escrito ou áudio por aplicativos de mensagem, do que ligar. Né? É verdade. Se for analisar, ou nós ligamos do próprio aplicativo de mensagens. Né? Então essa evolução, o candidato também tem que ficar atento, porque é normatizado. Né? Ele tem que andar conforme a norma, para ele não ter problema com a legislação. Então, senhor candidato, procura o seu partido e se orienta no primeiro passo do calendário. E isso é rápido, porque dia 5 de junho já começou a contar um prazo para você verificar a sua situação das certidões eleitorais. Porque vai chegar lá na frente, se a sua certidão estiver positiva, a conversa muda. Você não vai conseguir implementar a sua campanha. Não vai dar tempo, porque vai ter aquela data, se ele passou aquele período daquela data, já não vai conseguir mais os documentos. O mês de julho é importantíssimo para o candidato, porque é o período das convenções. Porque de agosto para frente, 16 de agosto, a conversa muda, é mais acirrado. Nós vamos ter agosto e basicamente setembro, os períodos mais complexos, né? E aí não pode esquecer a palavra ilícito, ilegalidade. Tem uma resolução tratando disso. Então, o principal problema do candidato, às vezes, é a propaganda e os gastos, Luiz. Tem que se atentar aos gastos, às né? formas de gasto, às doações. Tudo isso é fiscalizado. Por quê? Nós temos uma palavra muito importante do contexto jurídico, que é o abuso de poder econômico. Inclusive, nós tivemos em Mato Grosso uma senadora que foi caçada por ter gastado muito na pré-campanha. Na pré-campanha, exatamente. Senadora da República foi caçada. Muito bem votada. Muito bem votada e foi caçada. Então, professor, para nós, para julho agora, né? Nós vamos entrar no mês de julho, é um mês importante. Aquele postulante que foi lá atrás, em 2020, ele não prestou, ele não dá tempo em julho para ele fazer essa prestação de conta? Ele pode tentar. Não sei se a Justiça Eleitoral conseguirá analisar. Por quê? Essa regulamentação de prestação de contas é uma regularização, na verdade, prestação de contas. Ela tem toda uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que organiza e ela participa. E, na verdade, participam 2 profissionais. Participa o contador e participa o advogado. O contador, existe até um sistema, que eu não me recordo o nome agora, que ele deve fazer o lançamento dessa documentação. Se tem valores, se teve doação, se não teve recibo, enfim. E aí é feito dentro do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, o procedimento de regularização de contas, de regularização dessas contas de candidatura. As que eu fiz demorou mais ou menos, e não terminou, entre aspas, 90 dias. Então não dá tempo. Não dá tempo. E ainda não transitou em julgado, já não é uma decisão final. Foram declaradas regulares, mas a participação multidisciplinar do advogado e também do profissional contador é importantíssimo, porque essa prestação de contas vai à assinatura desses profissionais, então talvez não dê tempo. Apesar dos prazos da Justiça Eleitoral serem mais apertados, e isso é importante, Luiz Carlos, porque os prazos eleitorais geralmente são em horas também. Tem esse detalhe. Então, talvez não dê tempo. Por isso que quando nós falamos, tem uma palavrinha
que nós ouvimos muito, período eleitoral, período do pleito eleitoral. Todo mundo pensa, é o período que está ali dentro propriamente da campanha, e não é. Tem o antes da campanha. Existe uma divergência. Toda a preparação pré-campanha. Começou dia 1º de janeiro. Se você for analisar, a Justiça Eleitoral vem trabalhando ao longo de um período dentro do calendário eleitoral. E esse calendário eleitoral, ele passa 6 de outubro. Ele vai além. Ele vai além. Muitos terminam a campanha, não tá nem aí, não, perdi a eleição mesmo. Depois ele vai querer virar as costas e vai ter um problema lá no futuro. Lá no futuro. Lá na frente ele repensa a situação, tenta novamente e aí encontra essa barreira que o Rui disse. Ou seja, ele não está apto a se candidatar. Então, estar preparado para enfrentar uma campanha eleitoral envolve uma questão jurídica, envolve uma pré-organização jurídica, documental, porque depende de certidões. Então, respondendo a sua pergunta, talvez não dá mais tempo, não vai dar mais tempo. Né? Muito em cima. Né? Muito em cima. Né? E é uma coisa que não depende só dos dois profissionais, o advogado e o contador, mas também depende da justiça eleitoral. E aí nós não podemos esquecer do órgão que acompanha tudo isso, que é o Ministério Público Eleitoral. Né? Então, o candidato ele precisa ter um apoio, uma noção jurídica do seu partido para não incorrer em ilícito eleitoral, porque às vezes uma multa aí de 25 mil, uma improbidade administrativa, pode levar até a suspensão dos seus direitos políticos. Então é uma campanha, um ato jurídico complexo. Ele tem fases que devem ser observadas. Por isso que nós iniciamos alertando, quer ser candidato, se prepara. Se prepara psicologicamente, emocionalmente e se prepara juridicamente. Tá? Por quê? Porque não é simplesmente disparar mensagens, não é o boca a boca só, tem todo um preparo inicial, inclusive documental. Que a pessoa pode ter uma decepção, ele pode tentar, não, eu vou ser candidato aí, às vezes faz algumas coisas que não tem conhecimento, a justiça vai ter que aplicar os rigores da lei, e essa pessoa vai ficar, tentei ser candidato para ajudar, me ferraram aí, mas ele não procurou se preparar. Você falou muito bem isso aí. Às vezes é muito fácil você jogar a culpa em outros, exatamente, né? Então eu tentei, me ferraram e agora tenho uma dívida para pagar ainda, estou respondendo um processo, mas você respeitou, procurou saber, né? Tem um artigo de lei lá no Código Civil, na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, que ninguém pode alegar o desconhecimento. Pois é. Então a lei está ali. Eu não sabia, não tem como. Essa vedação, ela vem lá do primeiro Código Civil nosso, agora atual, de 1916, não que é o primeiro, mas 1916 já tinha essa determinação. Então existe essa condição de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. A lei já existe, então vamos aquilo que o Dr. Rui falou. Vamos lá, eu quero ser candidato, então primeira coisa, vamos ver como que você está na situação. Sabe ler e escrever? Parece bobeira? Não, mas a lei impede que o analfabeto se candidate. Por quê? Aquilo que o professor falou, o analfabeto ele tem menos competência? Não, não é isso. Mas você vai precisar ler, você vai assinar alguma coisa sem saber o que você está assinando? Não, então você vai precisar ler. Eu tenho assessor, tudo bem, mas na assinatura é sua. E aí o assessor pode, sabe lá se de má fé ou desconhecimento, está trazendo para você a informação adequada daquele documento, daquele parecer, daquele projeto que você está assinando. Então é importante sim você saber ler e escrever. Porque às vezes o cidadão ele pode falar assim, lá na Câmara Municipal de Tangará da Serra, lá tem advogado, lá tem contador, então, mas mesmo tendo esses profissionais para dar esse suporte, ele em si, como agente, como o candidato que vai postular, ele também tem que ter um preparo. Ele que vai... Para ele não só pegar e ficar assim, ou mesmo só assinando, que sabe só fazer o nome dele, e aí também ele não vai conhecer nada, entendeu? Então, eu vou deixar tudo pro assessor jurídico que vai fazer para mim as coisas, é o contador, ou é o assessor, eu vou ficar só na minha. Então, ele também tem que estar se policiando para essas situações, né, professor? E fica assim muito claro que é um ato jurídico que o TSE noticiou que no dia 1º de março foi publicada
12 resoluções com regras da eleição, regras para o pleito deste ano, 12 que é a resoluções, palavrinha que olha a aí. gente usa quando começou o pleito eleitoral. Veja, 1º de março já teve 12 novas regras, dentre elas pesquisa. Então é um conjunto complexo de normas que eu não posso falar que o pleito eleitoral vai começar 16 de agosto. A propaganda começa. Né? Mas a propaganda de quem já passou por um antecedente jurídico, que é a convenção, foi aprovado a ser candidato, está apto juridicamente. E aí o calendário traz regras do partido inscrever seus candidatos, dentre outros. Então o candidato ele tem que entender que existe um regramento a ser observado. Não é chegar, olha, eu sou candidato, conto com você dia 6 de outubro. Isso daí já não pode agora. Agora eu não posso fazer isso. Tá? Mas 5 de junho eu já tenho que estar atento que se eu estou quite com a justiça eleitoral, se eu tenho multa, se eu não tenho, como está a minha situação, vai ver a certidão negativa, a certidão de justiça comum, porque, salvo engano, é um dos requisitos, as certidões. Então, levantar essa situação. de documentação para se fazer lá. Exatamente, né? Então, o que é o pleito eleitoral? Qual é o período? É difícil você definir isso. Existe até uma divergência dos escritores Da jurídicos. pré-campanha, principalmente, né? O que eu posso, o que eu não pode. Não, você não pode isso, não, você pode aquilo. Apenas pré-campanha, nos ilícitos, por exemplo, aí, para falar, não, isso aqui você não pode, ó. Isso aqui você não pode. Teve uma pessoa que colocou o número dela no postzinho de pré-campanha. Olha o desconhecimento aí. A gravidade do colocou o número ato, né? dela. Aí é onde entra naquela questão. Ela vai ter a sorte se ninguém denunciar. Né? Porque se a justiça vai pegar, é aquelas denúncias que chega para ela, não vai ficar vendo tudo. Né? Com certeza. Então, se tiver a sorte de ninguém denunciou, no momento que ela fez aquele postzinho e colocou o número dela, ela não vai ser penalizada. Mas se alguém pegou ali, como lá no passado, internamente e denunciou, já vê a multa. Já vê a multa, né? Então, as pessoas precisam se atentar realmente, tanto na pré-campanha, como na campanha em si, que tem as vedações também. Que não é porque ele está na campanha, pode fazer tudo. A campanha também traz algumas vedações, né? Com certeza. Campanha. Ele não pode fazer tudo que ele quer. Não pode. E ele não pode fazer tudo que ele quer e nem ele tem o que pode quando pode, né? Sim. Então, olha, olha como é complexo. Tem calendário eleitoral, atos de processo eleitoral, fiscalização, pesquisa, fundo de campanha, prestação de conta, representação e registro de candidatura. Olha só que interessante. E aí registrou a candidatura, aí também ele tem que se atentar para algumas regras também eleitoral, né? Então, quando vai fazer o registro, quando pode fazer, de que forma vai fazer, e já começa lá o partido. Então, quando eu falo que é um ato complexo, e é um ato solene, tecnicamente falando, é um ato sério, é um ato que tem que ser observado. Então, quero ser candidato, vou ser candidato ao quê? A vereador. O que o vereador faz? O que eu tenho que fazer? Primeiro, observar o calendário. Procure o seu partido e verifica. Nós estamos alertando, 5 de julho, campanha intrapartidária para convenção. 20 de julho começa o período de convenção. Até 5 de agosto. Importantíssimo. Porque se o cara aqui está achando que ele vai ser candidato e lá em agosto ele começa a fazer campanha, se ele não passou pelas convenções, dançou. Já não vai dar mais. Tá fora. Tá fora da disputa. Não passou nas convenções partidárias. Isso. Então, a ata de convenção, tudo isso é muito claro. Então, eu preciso estar preparado e entender que é um processo. É um conjunto de atos. Não vai precisar saber as 12 resoluções, naturalmente, nem nós sabemos com exatidão cada uma trata, porque cada uma trata de uma evolução da própria eleição, né? Então, nós estamos falando agora, neste momento, pré-candidatura. Da pré-candidatura em si. A convenção, olha que interessante, para a convenção. Chegando na convenção partidária. E o cidadão que ele mora em um município, que nós tivemos também alguns casos desse, que foi indeferida, salvo engano, a esposa do senador da República, hoje Sérgio Moro, que
transferiu o domicílio dela para São Paulo e a justiça, alguém entrou ali e a justiça impediu que ela fosse candidata por São Paulo. Nós temos também a questão do domicílio, que a pessoa precisa estar atenta a essa questão aí também, né, professor? O domicílio eleitoral, ele é essencial e tem prazos. Então, assim, as resoluções, elas trazem os prazos que você tem que ter dentro da sua pretensão, inclusive na pretensão do cargo que você busca. Então, dentro dessa ideia, aqui nós estamos tratando dos vereadores, então eu tenho um prazo para eu me filiar nessa ideia, pensando na nossa eleição local aqui, foi agora dia 6 de abril. Então, 6 de abril foi o prazo que eu teria que estar regulamentado. A gente passa ainda na avenida ali, a gente ainda tem algumas faixas colocando em algumas rotatórias, que dia 8 de maio era o último prazo, isso. Ou seja, são prazos, dia 8 de maio era o prazo para eu regularizar minha situação, mas não mais como pretenso candidato. Pretenso candidato era 6 de abril. 8 de maio era para eu, enquanto cidadão comum, quero regularizar para fazer minha votação, participar dessa campanha. Então, dia 8, eu estou morando em Tangará, é o momento exato para eu poder fazer, ou o último momento para eu poder fazer essa minha transferência do domicílio eleitoral. Então, enquanto pré-candidato, era então dia 6 de abril. 6 de abril eu teria que estar no domicílio de Tangará e filiado a um partido eleitoral. Se eu não cumprir esses dois requisitos essenciais, para essa eleição de 2024, você está fora. Está fora. Você já não vai mais participar. Eu me filiei no dia 7. Infelizmente era prazo. O prazo era dia 5. Então você acabou, você não tem mais como ter uma pretensão para isso. Não tem nada que se resolva. Então, e a justiça até ajudou, né? Porque antes, quando a gente pleiteou, era um ano. Era um ano que era o domicílio e o partido político, né? Entendi. E agora reduziu para 6, então deu mais uma oportunidade para o postulante ter só 6 meses. Então não tem como ele desconhecer, não, mas eu não sabia. Por exemplo, teve um cidadão que me ligou mês passado agora, foi no mês de maio, perguntando que ele queria ser candidato, que ele queria ficar no partido. Eu falei, não, já passou, foi lá atrás. Agora então, já foi, então não tem como você ser candidato mais não. Agora só em 2026, se você querer ser candidato a deputado, para vereador só em 2028. Agora não há mais essa possibilidade. Exatamente. E essa mudança, Luiz Marcos, foi em 2017. Realmente era um ano. E aí passou para 6 meses. Então deu ainda, elasteceu, aumentou. A pessoa tem que estar ligada, né? Né? Por isso que eu falo, essa preparação, né? Ela antecede essa... Então, eu tenho vontade de ser candidato, eu já tenho que observar o calendário, não tem outro jeito, né? Então, quando nós falamos de pleito eleitoral, do calendário, do período, nós temos coisas acontecendo desde 2023 para as eleições de 2024 e vai até 2025. Olha que interessante. Quando nós abrimos aqui o calendário eleitoral... Ele já traz dentro do próprio TSE, ele já traz o 2023, 2024 e 2025. Então, ou seja, lá atrás eles já começaram a pensar na eleição que vai acontecer agora. Então, assim, a própria justiça se prepara, o postulante também precisa acompanhar essa preparação, né? Por quê? Porque tem atos que o candidato vai ter que praticar após a eleição. Vencedor ou não. Como a prestação de contas, né? E aí, às vezes, desestimulado por não ter sido eleito, ele abandona, né? E não é esse o objetivo, né? E esse que abandona, ele pode ter algumas consequências na vida civil dele, o cidadão que ele não prestou canto, ou só mesmo na questão eleitoral, se caso ele quiser postular a eleição lá na frente? Ou ele pode ter algumas consequências também? Tudo depende, Luiz Marcos, do abandono e de como ele foi conduzido com essa campanha. Porque se, por exemplo, ele só não prestou conta, mas o dinheiro que ele recebeu foi dentro do que é exigido, o que os gastos dele foi mais ou menos o que realmente ele recebeu, faltaram documentos para poder fechar essa conta, mas foram situações políticas. Correto. Então vai gerar para ele uma sanção somente política. Mas aí a gente nunca sabe a que tanto teve esse abandono dessa campanha. Talvez ele pode ter cometido algum ilícito que extrapola a ideia do direito eleitoral, e aí ele pode responder na esfera civil tanto quanto na esfera penal. Então tem muitos detalhes aí. Você fala lá numa bobeira, desculpa, professor, ele fala aí agora num canal, ou na internet, ou no WhatsApp,
ele ofende a honra E alguém de alguém. entra com- Ele ofende a honra de um partido, ele ofende a honra de um outro pré-candidato. Esse outro pré-candidato vai Pode lá no representar. direito penal e representá-lo. Aí ele pode responder, ele alega algo que não é pertencente àquela pessoa e ele pode responder um crime de calúnia. E aí isso aí pode gerar sanções penais para ele. Isso tanto na pré como na campanha. Como e na depois, se ele campanha. não prestou, depois, após a campanha, ele pode ter essas consequências aí. Com certeza. Nesses ilícitos aí no penal e no. E aí no cível nós não podemos esquecer, principalmente para os agentes públicos, né? Que lá no artigo 73 da lei eleitoral, a lei 9.504, ela trata da desigualdade. Olha que interessante. Condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos. Naturalmente que quem vai para uma reeleição e está exercendo um cargo público, naturalmente tem algumas situações diferenciadas, né? O que nós chamamos, ele tem a máquina na mão, né? A Sim, máquina sim, pública popularmente. Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque ali dentro, Luiz Marcos, tem todo um prazo até de campanha, de publicidade do órgão público, do que ele não pode, do que ele pode, de que forma, inauguração de obra, transferência de valores. Então, por exemplo, nos 3 meses que antecede o pleito, já tem, vedação de propaganda, exceto caso de grave e urgente necessidade pública. Está lá no 73.5b da lei eleitoral. Isso é importante que venha ao encontro de sua pergunta, porque o candidato pode responder por improbidade. Então, veja, multou eleitoralmente, respondeu ali no período eleitoral, pagou a multa e acha que acabou. Tá tranquilo. Mas não, aí tá lá embaixo, tem a responsabilização por crimes eleitorais, dependendo do caso concreto, e a improbidade, né? Então, nós temos um código eleitoral, que é uma lei de 1965, que prevê os crimes. Então, esta preparação, esta organização, vai muito além do documental. Por isso que eu falei, preparo psicológico para enfrentar uma campanha e entender o que é uma campanha, né? Então, a nossa orientação é realmente procure o seu partido, entenda o que você está se candidatando e atente a um detalhe relevantíssimo, que é um cronograma de campanha, que começa muito antes da propaganda e termina depois da eleição. Okay. Por isso que a palavra pleito eleitoral, ela dá uma conotação que eu não posso deixar de ligar ao calendário eleitoral. Então, as normas se não fosse um negócio sério, nós não tínhamos 12, 15 resoluções, que são normas para eleição. É muita coisa que a Justiça Eleitoral, Ela tem que prever, porque a lei, na verdade, ela vem numa ideia, sempre que é editada uma lei, ela não vai resolver todos os casos que poderão acontecer. Mas ela é desenvolvida, ela é pensada, ela é criada no mundo abstrato. Então, os problemas que irão surgir, ela tem que prever esses problemas. E aí a ideia nós temos 12 resoluções agora. Elas vão resolver todos os problemas da eleição 2024? Não. Alguma coisa vai passar que serão resolvidas nas próximas resoluções. Então você vê que toda eleição a gente tem a edição dessas resoluções porque elas vão adequando o momento político, social que a gente está vivendo. Ou seja, hoje a gente tem uma influência da internet que antes a gente não tinha. Quando você foi candidato não existia isso aqui. Não, então hoje tem-se essas resoluções que estão buscando evitar que a gente use essa ferramenta de forma inadequada. Elas vão proteger na totalidade? A gente não sabe, mas quase na certeza não. Algumas coisas irão passar por essa lei, que serão decididas em casos concretos pelos juízes, pelos processos que irão transitar, e lá na frente vão ter novas resoluções para 2026, para 2028. Então o direito ele é evolutivo, ele é constante. Nas outras eleições já vem outras resoluções, outras regras, vamos se mudando. Por isso que a Justiça Eleitoral tem um poder normatizador.
como que o legislador de 1965, que é o Código Eleitoral, ia prever que em 2024 nós teríamos uma eleição que ia levar em conta a parte virtual? Como ele ia prever que em 2024 nós estaríamos aqui no dia 8 de junho tratando direito eleitoral num podcast que vai passar, vai ser veiculado na internet para o mundo inteiro? Aí vem as normativas para As normativas. No entanto, que, por exemplo, o calendário eleitoral, que é a resolução 23738, de 27 de fevereiro de 24, ela vem da Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele tem um poder normatizador. Nós temos como prever tudo que vai acontecer no mundo jurídico e em todos os ramos, porque a sociedade evolui. Nós temos que estar preparados para essa evolução. E nós temos que ir modulando a legislação. Como nós íamos pensar no Código Penal de 1940 de crimes virtuais? Pois é. Né? Nós temos uma lei aí que trata que é a lei Carolina Dickmann, né, que trata de situações de publicidade, né, invasão de privacidade, invasão de privacidade que ela sofreu, que é uma lei nova, relativamente nova. Então a sociedade vai evoluindo e a legislação precisa acompanhar. E o candidato também tem que acompanhar essas evoluções. Não é, chegou, vou mandar mensagem, eu sou candidato, eu conto com você, seu voto. Como o professor Luiz Carlos falou, fazendo uma análise histórica de eleições no Brasil, nós tínhamos, na época, o showmício, nós tínhamos o chaveiro, a camiseta que a gente usava por um bom tempo, né, Luiz Marcos? Então, tudo isso foi mudando. Hoje, nós temos uma mídia que de 2020 para cá evoluiu muito. Luiz Marcos, quem imaginava que nós íamos falar de telemedicina? Consulta à distância. Não foi diferente. Eu recebi essa semana para eu fazer uma consulta. Pensei, olha, pelo WhatsApp, aí mandaram. Eu pensei, rapaz, uma consulta. Não fiz, mas eu pensei, olha só que ponto que chegamos aí. Consulta à distância. Quando a gente fala, às vezes, na faculdade, de uma edição de uma lei, eu sempre falo para os meus alunos assim: você quer entender uma lei? Você olha em volta da lei, não olha na lei. Olha o que está acontecendo em volta para você perceber por que aquela lei foi editada. Talvez você olhe hoje e você vai falar assim, mas essa lei está desatualizada, essa lei não faz sentido. Olha a data da lei. Aí você olha a data que essa lei foi publicada e sai do universo jurídico e olha o que estava acontecendo. Vou dar um exemplo para você. A lei dos crimes hediondos. Então, o sequestro, ele não era, até então, definido como um crime hediondo. Aí, por que foi introduzido na Lei 8.078 essa questão do crimes hediondos, o sequestro? Lá atrás, na época de 1990, o Abílio Diniz faleceu agora recentemente. Foi sequestrado, o cativeiro foi localizado em rede nacional, ao vivo, desmantelaram e salvaram ele. Resgataram o Abílio Diniz. A lei se tornou uma lei de crime hediondo. Ou seja, então, alguns atos praticados na vida social, quando a Daniela Pérez, a filha dela, faleceu, ou seja, ela também teve essa repercussão. Isso que ele falou, o professor falou agora da Carolina Dickmann. Se você olha a lei, mas por que essa lei? Aí você vai no contexto histórico dessa lei, você vai entender ela. A resolução que vem acontecendo politicamente agora, elas estão regulamentando o que está. Por que estão falando agora dessa questão da internet? Então sai da lei e olha o que está acontecendo. É uma evolução, então ela tem que ir lá e proteger isso que está acontecendo. Então a lei ela vai acompanhando e ela vai se modulando conforme a sociedade vai evoluindo. Agora, uma reclamação, professor, uma reclamação muito grande dos postulantes ao cargo, tanto de vereador, prefeito, vice-prefeito, que a legislação ela dá todo o direito do cidadão não se descompatibilizar do cargo dele, né? O vereador ele pode ser candidato no cargo dele. O prefeito ele pode se recandidatar à reeleição no cargo dele, e assim sucessivamente. Mas a lei também ela vai trazer algumas vedações para aquele candidato que é candidato à reeleição, né? Não é que ele está no cargo, ele vai usufruir de todos os poderes e para prejudicar aquele cidadão
que vai ser candidato pela primeira vez. Mas é uma reclamação muito grande sobre isso. E é um ponto importante, né? Porque a desincompatibilização leva muito em consideração os servidores públicos, os cargos que eles exercem, né? E aí você pondera a questão da reeleição e vamos ser realistas, quem está com a máquina tem esse diferencial, mas a legislação, ela tende a equilibrar isso proibindo algumas condutas. O exemplo clássico é a publicidade. Para quem é do ramo de publicidade vai perceber que os órgãos públicos de um período aqui eleitoral aí, do calendário, do artigo 73, ele veda um monte de condutas. Inauguração de obra pública, publicização, salvo caso de emergência e calamidade. Então, o candidato acha que ele vai para uma reeleição usando a máquina, e ele não vai usar a máquina, ele não vai usar o órgão, ele não vai usar o seu cargo, porque a legislação veda. E ela veda tão severamente que ele pode ter 3 consequências: o eleitoral, o civil, a improbidade, tá? E até o criminal. E olha que interessante, a improbidade é tão grave que ele pode se tornar inelegível. Entendeu? Conforme o que ele praticar. Então, isso está intimamente ligado com uma palavrinha, abuso. Então, essa reclamação, ela é pertinente, só que ela tem esse detalhe. O artigo 73 da Lei 9.504, ele enfatiza isso com... Ele, logo de plano, ele deixa muito claro, ele fala conduta tendente a afetar o equilíbrio. Então, quando muitas vezes você vai lendo lá, e ele vai trazer 3 meses antes, 6 meses antes, tal, propaganda, inauguração, mas desequilíbrio. Então, é esse ponto. A legislação autoriza a reeleição, mas ela cria mecanismos para coibir o abuso. Para não ter vantagem em cima daquele cidadão que não está com o poder na mão, com a massa na mão. Né? Então, quem está no poder, ele pode ficar... Quem não está no poder, que está postulando, ele pode ficar tranquilo que a legislação ela traz diversas vedações para aquele cidadão, para aquele detentor do mandato que vai para a reeleição. Então, não é porque está na reeleição que ele pode fazer tudo que ele quer, facilitar, né? Facilitar, né? Ele festa, não pode. Então, nesse caso aí, os que estão pleiteando, precisa se atentar que a legislação ela é bem clara e em cima desses E havendo excesso, né? Você vai ter que fazer a denúncia. Né? E aí o Ministério Público vai tomar conhecimento e vai gerar aí uma investigação do juiz eleitoral e aí vai sofrer as consequências cabíveis, com certeza. Você vê tão interessante que eu vou dar um exemplo, né? Eu falei no início das propagandas, até nomeação e contratação nos 3 meses que antecede só é possível em cargos em comissão e função de confiança e algumas situações muito bem assim delimitadas. E aí, olha que interessante, nos 3 meses que antecede o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. Olha que vedação de ponto de equilíbrio. Ele não pode falar. Não pode falar, pode entendeu? Então, e salvo matéria urgente, relevante, então, sua pergunta é muito importante. Porque a legislação autoriza a reeleição, mas ela cria mecanismos de coibir o abuso, para proibir o abuso. E aí, quem faz essa fiscalização? Tem o Ministério Público, a própria sociedade, os próprios candidatos devem atentar a isso. Tá? Outro detalhe importante, professor Descartes, que nós não podemos esquecer. Hoje é sábado, né? Ou melhor, sábado, imaginar um sábado. O candidato recebeu uma notificação da Justiça Eleitoral. Isso acontece muito. Setembro, agosto. Denúncias. Representações eleitorais. Alguém foi lá e representou o candidato. Olha, porque conta prazo em horas. E às vezes o prazo para responder é ali no sábado e no domingo. Aí ele não pode receber uma notificação e colocar na gaveta e ir para a campanha. Recebeu no sábado a notificação da Justiça Eleitoral. Procura o seu jurídico, procura o jurídico do partido, porque é questão de horas. Às vezes tem 48 horas e você recebeu e o oficial vai certificar
que entregou a notificação às 12 horas e 43 minutos. Ou seja, às 12 horas e 43 minutos, daqui 48 horas, não importa que dia que seja. Se ele não respondeu nesse período, já foi. Tchau. Entendeu? Já não consegue mais. Então, como o período eleitoral é breve, os prazos são bastante exíguos, ou seja, tudo anda mais rápido. Então, não mas poderia, na lei normal, numa situação normal, eu tenho 15 dias para me manifestar em algumas situações. Úteis, né? Úteis, aqui é corrida, é diferente. Isso, essa é importante. Você tem 48 horas e horas. Na justiça comum, eu tenho 15 dias, você começa a contar numa segunda-feira, se eu fui notificado na sexta. Aqui não, no direito eleitoral, se foi notificado na sexta, meu querido, começou a contar as 48 horas, sábado ou domingo, mas no domingo ninguém trabalha. Trabalha, o juiz eleitoral trabalha muito nessa época. Muita coisa, é muita coisa para ser não, a gente observado, né? A gente teria aqui uns 4 programas para a gente tentar chegar numa limitação, mas é muito bom. Eu fico muito contente de bater esse papo com vocês, e como nós vamos chegar no período mais próximo aí, a gente vai estar voltando aqui para estar conversando, para estar orientando a população, e também, que foi falado aqui, muitas coisas para a população estar atento, e também orientando também os próprios postulantes, né? A cadeira do legislativo, do executivo. Então, é muito importante, gostei muito dessa conversa. Se tivermos alguns pontos importantes para nós colocarmos, tanto para a população quanto para o postulante, os senhores ficam à vontade para estar comentando, nós estamos caminhando para o encerramento do podcast, professor. Eu chamo a atenção de 3 pontos, três pontos. O primeiro, faz uma autoanálise, estou preparado para ser candidato? Eu sei o que eu vou fazer se for eleito, o que faz, qual é a função, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, às vezes, com meus alunos. Tem uma profissão chamada de ascensorista. Ascensorista? Isso. O que é o ascensorista, né? Que ia ser? É o cabineiro do elevador. Aí você tem uma vaga de ascensorista aqui. Você quer, eu vou lá, tô precisando trabalhar, mas você sabe o que faz? Não. É o cabineiro de um elevador, assim, falando. Então eu vou me candidatar a vereador, eu acho que eu tenho condição, eu sou um líder, eu sou uma pessoa, mas o que eu faço? Legislar e fiscalizar. Eu vou me candidatar a prefeito. O que eu vou encontrar? Quantos empregados um município tem? Quantos servidores? Falávamos aqui de 58, 60 milhões. E Luiz Marcos, você sabe, 90% dos projetos que tramitam uma Câmara é suplementação orçamentária. Então, o aumento de um orçamento ao longo do ano é muito sério. Então, está preparado para gerir 60 milhões por mês? Será que você tem condições? Sabe por quê, Luiz Marcos? As sequelas de uma má gestão é muito grande. Espinga em toda a população. Por décadas, às vezes. Ele atrasa o município, atrasa a evolução de um município, o empresário. Quando existe um período de turbulência eleitoral, nós convivemos isso, sabemos como funciona, o empresário não investe. Fica retraído. Aquele município entra prefeito, sai prefeito, caça vereador, não sei o quê. Esse investimento fica parado. Eu vou investir lá. Então, assim, entender o processo, estar preparado para o processo. Agora, se vai entrar no processo, decidiu entrar no processo, entenda o processo. Entender o calendário. É um ato jurídico complexo. Terminou o processo, vitorioso ou não, ou melhor, não terminou o processo. Ocorreu a eleição, a votação, o processo eleitoral não terminou. Continua, tem prestação de contas, não abandona. Então, entender que é um processo que não termina dia 6 de outubro. Ele tem ainda outros efeitos. E ele já começou. Começou dia 5 de junho, entre aspas, bem antes, na verdade. Mas para o candidato, 5 de junho. 5 de junho. Né? Maravilha. Professor Luiz Carlos, tem uma... Luiz, só agradecer você essa oportunidade e a gente entende que realmente a gente tem que fazer uso dessa nossa condição política. Então nós não podemos, são muitas resoluções, são muitas normas, sim. A gente não quer aqui colocar um problema maior pro pretenso candidato já desistir, falar, meu Deus, eu não vou entrar porque a coisa é muito feia, não. Não desanimar. Não é para desanimar, nós só estamos alertando que existem normas para isso e as normas estão ali disponíveis para todo mundo.
Então busque essas informações, busque o seu partido político, busque se orientar dentro do seu próprio partido e aí abrace. É uma dificuldade, é um problema, são normas, são regras, são leis em demasia. A vida está aí, essas normas e regras e leis elas estão existindo. Você participando ou não do pleito eleitoral vai existir igual. Então assim, não se assuste com esse volume de normas e abrace essa causa e abrace essa ideia, porque você não está fazendo em prol de você, é em prol da sociedade. Tá joia? Aproveitando, já vou passar para o professor, aproveitando a pergunta do nosso podcast final, qual a Tangará o professor Luiz Carlos quer para o futuro? Ah, maravilhoso. Isso é uma pergunta que a gente quer sempre, é gostoso. Eu mesmo fui embora de Tangará algumas vezes, mas sempre com vontade de voltar. Então é uma cidade cativante, é uma cidade onde eu quero que meus filhos cresçam aqui, eu quero que meus filhos cresçam com responsabilidade, que ele tenha uma vida política dentro de Tangará e que Tangará seja esse celeiro de oportunidades para que a gente não perca, os nossos filhos saiam e não voltem mais. Então é possível ter essa força política? É. Então eu quero uma Tangará responsável, eu quero uma Tangará segura, eu quero uma Tangará que tenha saúde e tenha pensamentos políticos voltados para a própria cidade. Nós temos um povo guerreiro, aguerrido, um povo que está disposto a lutar. Então, a Tangará que eu quero é essa Tangará que nós já fazemos por conta. Então, eu quero que o poder político dê condições para que nós, tangaraenses, possamos ter muitas felicidades dentro da nossa cidade. Então eu quero uma Tangará segura, uma Tangará que tenha capacidade de absorver essas pessoas que estão vindo e permitir que as pessoas que estão aqui se desenvolvam. É essa a minha Tangará. Maravilha, professor Rui. A nossa vinda aqui é agradecer a oportunidade. Viemos assim na condição de professor, numa função didática, de alerta, e aí alertar a todos aqueles que participam de um processo eleitoral, que é uma situação complexa, não é o fim do mundo, mas é uma situação que precisa atentar, né? E assim, começar a observar esses detalhes, né? E desejar a todos aqueles que pretendem se candidatar que tenham sucesso, mas não deixem de analisar os aspectos jurídicos, né? Certo. Então, nossa função como professor é orientativa, a nossa vinda hoje aqui é orientativa, realmente como função didática, né? E agradecer a oportunidade, agradecer a equipe, e que foi muito bom, é algo novo, nós temos aí já um tempinho aí de experiência na vida acadêmica, mas é um pouquinho diferente, né? Certo. É no dia a dia. E agradecer tão somente aí essa chance que você nos proporcionou, né? E agora a pergunta final, qual a Tangará o professor Rui quer para o futuro? Uma Tangará harmoniosa, que consiga caminhar para uma evolução. Nós temos uma cidade pujante, uma cidade que é polo de região, uma cidade que tem um orçamento muito bom. Então, o que nós precisamos? É uma harmonia, que as disputas eleitorais a partir de 6 de outubro acabem, que os eleitos a partir de 1º de janeiro vislumbre só o interesse comum. Nós temos 2 palavrinhas, Luiz Marcos, que você conhece, oposição e situação. Eu penso que 1º de janeiro é Tangará, é por Tangará, é por Tangará. Acabar essa disputa dia 6 de outubro. Se elegeram, quem foram os eleitos, o que nós vamos pensar? Tem um plano de governo, né, Luiz Marcos? Todos os candidatos geralmente têm um plano de governo, geralmente os do Poder Executivo. Vamos implementar o que nós precisamos. E sabe, Luiz Marcos, assim, pela experiência profissional, a gente percebe muito denuncismo, destacadamente, dessa situação, eu sou oposição à situação. Não, eu quero dizer que às vezes as denúncias acabam atrasando o andamento da cidade, a evolução da cidade. Então, vai fazer algum tipo de denúncia, pensa, pondera. Então, a harmonia, é isso que eu desejo.
uma legislatura, um período de harmonia para o crescimento da cidade. Já pensou quantos itens nós temos aí que Tangará precisa evoluir? Eu vou te dar 2 ou 3 exemplos. Aeroporto, saneamento e água. 3 pontos que se Tangará resolver, ninguém segura Tangará. Explode. Nós somos um polo de região, olha o tamanho de Tangará territorialmente. Para quem se parar, olhar no mapa, Tangará dista cidades aqui, que, por exemplo, salvo engano, até Comodoro, alguma região ali para cima. Então, uma evolução harmônica, é isso que nós esperamos. Porque quando começam as brigas políticas, entra prefeito, sai prefeito, tira vereador, tudo isso, cria uma instabilidade. É isso que eu desejo, uma harmonia, né? Agradeço aí ao professor Rui, né? Professor Luiz Carlos pela presença, e não vai ficar nessa só não. Nas próximas a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo sobre a questão eleitoral. Quero agradecer a todos vocês aí, deixa o seu like, inscreva no nosso canal, se puder compartilhe também, vamos ficar muito agradecidos. Até a próxima, tchau!